Boa noite, meus irmãos, e sejam todos muito bem-vindos, encarnados e os irmãozinhos desencarnados, embora que a maioria, os trabalhadores, desde cedo, já estão aí, eles que nos dão as boas-vindas, a nós que estamos encarnados e a todos esses também que vão ser atendidos com a palestra amiga, que reergue, que pacifica, que educa, que encaminha. Com as nossas vibrações, cada um dos irmãos que adentra a porta, é como se fosse uma bateria, é a soma, é uma união que faz a força. Isso leva para eles também como as energias magnéticas. Quantos que estão caídos, fracos, desesperançados, e nesse momento, com o trabalho aí dos nossos patronos, da patrona, os trabalhadores da casa espírita, no mundo espiritual, eles são recuperados que nem nós, que viemos aí também, e a palestra nos acode, e os pais também ajudam e muito a cada um de nós. Tem nos ajudado a caminhar na nossa encarnação. Por isso que antes de reencarnar, eu implorei a católica apostólica romana Carlota, mamãe, falou, pelo amor de Deus, corra lá, eu estou reencarnando, e corre lá para a Dona Francisca, o Bertinho de Jesus. E ela atendeu humilde, tadinha. E trouxe mais 3 companheiros aí, está tudo aí, ó. Então, todos são bem-vindos. E hoje a nossa palestra é com o nosso companheiro Ângelo, que vai trazer fruto dos seus estudos, pesquisas, e fora o dom que o irmão já tem de falar, de esclarecer com a palavra fácil dele e do seu amigo espiritual, porque a gente nunca está sozinho, essa é a verdade. Então vamos nós com uma prece, irmãos, dar o início da nossa reunião, nessa noite abençoada de segunda-feira. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vida eterna que sempre aprendemos nas palestras, e a palestra de hoje com o nosso irmão Ângelo. Abençoa, proteja e reforça a ele e seu amigo espiritual, para que ele possa vir ao encontro com a necessidade de cada um de nós, com a palavra benfazeja e eficiente que o nosso irmão tem para trazer para cada um de nós. Abençoe a ele e a todos os irmãos, que a primeira parte é a palestra. E logo a palestra teremos aí a aplicação dos passes. E que a paz seja com todos. E o nosso companheiro tem a palavra. Os médios passistas doidos para aplicar os passes e o palestrante doido para... Vamos lá. Recuei as... Obrigado, irmão. Obrigado a você. Pega lá. Tamo junto. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez, né? A gente está sempre aprendendo aqui nessa casa com o Evangelho de Jesus. Eu trouxe para a gente poder dar uma refletida hoje sobre uma coisa que é muito importante. Todo mundo recebeu uma mensagem aí, não recebeu? Qual que é a mensagem que vocês receberam? Não entendi. Mas então, hoje nós vamos conversar a respeito disso aí. O Evangelho no Lar. Tá certo? Mas antes eu vou
Eu vou ler aqui uma passagem aqui, é rapidinho. Está lá no livro Jesus no Lar. Aliás, eu recomendo, porque é uma obra onde ali traz para nós assim a vivência de Jesus com a família de Pedro, né, ali na casa de Pedro, onde eles estavam sempre reunidos, e ali Jesus deu muitas lições. Esse livro traz muitas reflexões para a gente, porque toda aquela conversa que Jesus tinha ali com a família de Pedro, com os apóstolos, toda aquela conversa ali são coisas que passam por nós no nosso dia a dia, são vivências nossas também. E é interessante porque Jesus ele assentava ali calmamente, tranquilo, e ouvia a conversa que estava acontecendo, e dentro daquela conversa ali, ele passava as instruções. É bacana a gente ver. Ele esperava o diálogo entre eles lá, e ali Jesus via necessidade, e ali Jesus passava um ensinamento. E esse ensinamento é o mesmo para nós hoje, porque aquelas conversas que eles tinham entre eles eram realmente aquilo que acontece no dia a dia de cada um de nós. Então vale a pena a gente passar os olhos ali e ver, porque ali contém muita informação. Então eu peguei a primeira mensagem do livro, e você lê um trecho onde que Jesus fala: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, olha o que Jesus fala lá naquela noite junto com eles. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A família é a célula da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Não é? Então a gente vê aqui, olha o que Jesus já coloca. Ele fala assim, aí ele vai falar assim: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? Está vendo? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? E nessa noite aqui, Jesus abre o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro. E aí a gente vai agora trocar uma ideia. Bom, o que nós entendemos por evangelho no lar? Quem faz evangelho no lar aqui, levanta a mão. Opa, muito bem. Quem não faz, recebeu aí um folhetozinho que vai explicar como se faz, viu? Tá? O que é o evangelho no lar? Quem faz o evangelho no lar? O que é o evangelho no lar? Gente, É um momento de congregação, né? É um momento que a gente está ali reunido, seja com a família, seja sozinho. Eu, na maioria das vezes, eu faço sozinho, mas não estou sozinho, né? É ter essa percepção de que a espiritualidade está ali com a gente, e a gente, as orações, as mentalizações, lendo ali as passagens, né, que a gente escolhe no livro ali. A gente não, né? A espiritualidade escolhe a gente fazer essa reflexão espiritual. muito bom. Realmente, porque o evangelho lá
É justamente isso. É um encontro, né, semanal ali da família. É uma reunião que a família faz ali, junto ali, dentro do lar. É um momento de adoração a Deus. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Nós combinou, mas ela já está adiantando para mim. Mas é isso mesmo. Mas a verdade é essa, né? É um encontro semanal previamente marcado, tá certo? Com o objetivo de quê? Reunir a família em torno do Evangelho de Jesus. Olha a importância para a gente ver, não é? E a gente vê que é um ato de adoração, porque adoração, orar a Deus é pensar nele, certo? É estar com ele. E quando se abre o Evangelho no lar, é tão importante a gente falar nisso, porque Jesus, o que Jesus falou quando ele passou aqui? Que onde tiver, fale alto. Onde tiver um ou mais irmãos reunidos, lá eu estarei. Muito bem. E vocês acham que Jesus não vai, não? Vocês acham que ele não vai, não? Pois ele prometeu. Ou vocês acham que ele é uma celebridade? Que ele tem que ter 200 segurança, que ele não vai a certos ambientes, que ele não vai a certos lugares? Pelo contrário, gente. Jesus está em toda parte. Principalmente quando você abre, dentro do seu lar, o Evangelho. Você tem uma assistência muito grande. Tá certo? Então a gente pode ter certeza que os prepostos de Jesus vêm até nós. Se eu falar com vocês assim, Jesus já passou aqui, já deu um beijo na cabeça de cada um. Vocês acreditam? Eu já segurei a ponta da fruta que nem É claro, gente. Não existe isso. Então a gente tem que entender que muitas das vezes o que falta é isso. O que falta muitas das vezes é isso. Um lar que às vezes está em desarmonia, sabe? Acontece muitas das vezes, há algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e ela estava com problemas dentro do próprio lar. Sabe? Mas aí a gente vai conversando e a gente vai ouvindo. A pessoa falou comigo que fala muito palavrão, estressa à toa, xinga à toa. O que vocês acham? Como é que fica o ambiente psíquico? Como é que fica a atmosfera de energias e vibrações? Daquele jeito. É onde que as pessoas não se sentem bem. Por que a gente chega em determinados lugares, a gente assim, pode estar aquilo arrumadinho, limpinho, bonitinho, mas a gente não se sente bem. Porque a gente tem que entender isso. O que gera o ambiente, a atmosfera ali de psíquica, as vibrações, as energias, é os pensamentos. É os sentimentos que estão nutrindo ali, que estão alimentando ali. Então, o Evangelho no lar, ele tem esse benefício de transformando a gente, porque a gente não transforma de uma vez, nós vamos mudando aos poucos, certo? E com isso, nós vamos mudando a atmosfera também, porque nós passamos a pensar de outras formas. Nós passamos a deixar aqueles hábitos, aqueles costumes de lado. E começamos a olhar a vida com os olhos de Jesus. Nós começamos a cultivar dentro do nosso lar, além da prece, a leitura, a reflexão, o comentário, que é muito importante. Então, assim, a gente muda um ambiente. A gente, às vezes, limpa a casa, compra os materiais de limpeza lá no supermercado, não é? Faz uma faxina, faz uma limpeza, né? Mas nós podemos fazer uma faxina também, certo? Espiritualmente. Tá? Então, o importante é isso, porque a importância do Evangelho no lar é justamente para ir harmonizando o lar.
e uns ajudar os outros. Oi. Você está falando para o cartaz ali. Tá vendo? Não é, André? A peste jamais, você nunca está sozinha, ela jamais é um monólogo. A criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. E aí é interessante porque quando Jesus fala assim, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas aí em meu nome, junto a elas eu estarei. A gente precisa entender que esse momento ele é muito importante, é o mais importante da nossa vida. É o momento que vamos alimentar a nossa alma. E aí a gente tem que entender porque é o seguinte, estar com ele, para ele estar com a gente, a conexão que nós fazemos com o plano superior é com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. São eles que nos ligam aos planos superiores. Então é importante que naquele momento nós deixemos de lado todas as coisas do mundo. É importante que naquele momento nós procuremos a nos envolver ali na prece, na leitura, na conversa edificante. Porque para estar com Jesus é preciso que essa conexão seja feita com os nossos, nós liguemos a Ele com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Que nós vamos assim estar utilizando os fluidos para que cheguemos até Ele. Ou para que nós possamos assim entrar em conexão, porque a verdade é essa, que Deus ele está presente em todos os lugares. Ele está presente na nossa vida todos os instantes. Mas qual é o canal que nós podemos nos conectar com Ele? Qual a faixa que Ele vibra? Do bem, do amor, certo? Por isso que quando nós entregamos os nossos vícios, as nossas imperfeições, nós afastamos dele. Não é ele que afasta de nós. Somos nós que afastamos dele. Porque vibramos em outra faixa. E aí nós vamos ter problemas. Então Deus está aí. Basta que a gente se ligue nessa conexão. Então, gente, é uma reunião que a gente vai fazer com a família. Uma vez, olha para você ver, é uma vez por semana. Uma vez por semana. Qual o tempo que nós tiramos para fazer essa reunião? Quanto tempo que nós gastamos para fazer a reunião? Vocês receberam um folheto aí. Quanto tempo de duração da reunião? Não se deve passar de 1 hora. Certo? Porque às vezes as reflexões são importantes. Então, assim, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E eu pergunto para vocês, é muito? É muito? Quanto tempo que nós gastamos com coisas inúteis? Quantas vezes que nós ficamos perdendo tempo com programas que não nos trazem nenhum conteúdo? Não é verdade? Então, o tempo que nós tiramos para fazer o Evangelho no lar ainda é pouco. Tá? E eles nos aconselham 1 vez por semana, 15, 20, 30 minutos, não se passe de 1 hora. Tá? E qual que é a importância do Evangelho no lar? Tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios. O lar que ora, ele está sempre protegido. Certo? E aí a gente vai ver o seguinte. Peguei o papel errado. A gente vai ver o seguinte. A gente vai ver a melhoria que, com o tempo, a gente vai conseguindo ali dentro do nosso lar. Com as próprias pessoas ali da família. Porque, ao nós começar a estudar o Evangelho, ao nós começar a estudar a mensagem de Jesus, a gente começa a entender a necessidade que nós temos de mudar. Nós passamos a entender
que nós temos hábitos, costumes, e que muitas das vezes são eles o que tem nos prejudicado. E essas informações que vêm para nós do Evangelho, ou mesmo nas obras que nós temos recebido aí, essas informações é justamente para ir nos fazendo a nossa transformação. A gente veio para a Terra trazendo a nossa bagagem de imperfeição. Mas Deus, na sua bondade infinita, nos envia o que nós precisamos para nos transformar. Certo? Mas sem impor, sem exigir, sem nos obrigar. Então, a partir do momento que nós estamos ali, em família, estudando a mensagem, e é importante que a gente fale assim, o livro que nós vamos utilizar para estar fazendo o Evangelho lá, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem, utilize, então, o Novo Testamento, sabe? Utilize a Bíblia. Lá na Bíblia, a gente vai orientar a fazer o quê? Pega no Novo Testamento, os evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e João, porque ali estão as máximas de Jesus, tá certo? Mas, se possível, adquira o Evangelho, que é mais fácil, é mais simples. Pode usar o Pão Nosso para também estar complementando, né? E é importante porque é o seguinte, a gente vai envolver não só os adultos, mas as crianças também. E olha o importante do Evangelho no lar. Porque você já começa a criar os pequenos conhecendo Jesus. Porque muitas das vezes os pais não apresentam Jesus para os filhos. Muitas das vezes os pais não apresentam. Então a gente precisa já apresentar ele dentro do nosso lar. Para que eles já vão assimilando essas ideias. Porque, primeiro, que a gente sabe que o espírito que está ali é velho. Ele traz as suas imperfeições, que desde pequenino ele já vai mostrar para nós o que ele é. E no Evangelho, a gente vai trabalhando as suas necessidades. Então é importante que a família ali faça a reunião do Evangelho lá, e também inclua as crianças. É importante criarmos os nossos filhos conhecendo o Evangelho de Jesus. Porque toda essa informação que o Evangelho traz para nós, toda essa informação que nós vamos tendo ali, ela vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Principalmente na adolescência, principalmente na juventude. Eu conto um caso para vocês de um jovem que ele participava da escolinha de evangelização. E por muitos anos ele participou ali, até que ele ficou adolescente e ele foi estudar fora. Não é daqui de Dores não, viu gente? Ele foi estudar fora. E aí aconteceu o seguinte, que longe dos pais, junto com os amigos, os companheiros resolveram fazer um roubo e chamou ele. Ele ficou meio assim e topou ir. Mas na hora que ele estava saindo para ir, para encontrar com os amigos dele, ele lembrou daquilo que ele havia aprendido lá atrás, na infância, na escolinha de evangelização. Aí ele resolveu não ir. Olha para a gente ver que no momento certo, na hora certa, aquilo que ele precisava para evitar que ele fizesse algo que o comprometesse na vida. Então é para a gente ver que é importante que na reunião do Evangelho no lar ali, as crianças possam participar também, para que já vão aprendendo, certo? Aquelas informações ali também, tá? E cria, né, aquilo que eu já falei, cria uma atmosfera no nosso lar saudável, tá? Saudável. Porque a gente passa a pensar melhor, a sentir melhor,
Então, as vibrações que vão estar ali são melhores. Então, a gente vê os benefícios que vamos tendo aí, né? Tranquilo. Quem ainda não faz o evangelho lá, os irmãos fiquem convidados a fazer, né? Agora nós vamos para cá. Aqui. O tempo de duração da reunião é aquilo que a gente falou. Ele pode ser de 15 minutos, 20, 30, depende. Como o Douglas falou, ele faz sozinho, né, Douglas? Muitas das vezes ele vai ser mais rápido, né? Não é não, Douglas? Porque, na realidade, às vezes, assim, ele pode se prolongar mais, porque, às vezes, assim, a família é grande, as pessoas vão trocando ideias, né? E mas não se deve passar de 1 hora, tá? Essa reunião também não há manifestação espiritual, não é aconselhável, tá bom? Pode-se colocar água para ser fluidificada. Pode colocar água para ser fluidificada. Porque a espiritualidade vai estar passando ali e ela vai estar, né, trazendo os benefícios ali para a fluidificação da água. Tá? Olha o que ele fala para nós aqui. Ó. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, a gente vê o seguinte, as energias que nós vamos estar criando ali, ela vai criando ali para nós uma proteção muito grande. E o interessante, porque não só beneficia o lar, como beneficia também o quarteirão. Vocês sabiam disso? Não melhora? No Evangelho, fala para pedir pelos vizinhos, né? Sim. Os vizinhos. O Evangelho já fala no roteiro que é feito, né? Verdade. Fala para os vizinhos, quer dizer, você acaba beneficiando todo mundo. E o ato do Evangelho também, que realmente acontece, né? E trabalhar e educar também os irmãos espirituais que estão ali. Às vezes, existem lares, nossos lares sofrem ataques o tempo todo, nós mesmos. E aí o ato da gente fazer o culto, né? Muitas vezes muita gente faz obrigado. A gente começa assim na base da marra mesmo. Põe um ambiente em casa, você recebe a instrução e aí você começa. Quando a gente começa a perceber que o ambiente da casa melhora, porque os irmãos que estão ali no sofrimento também, junto com a gente, também estão recebendo os frutos de luz e paz. E aí eles vão também assimilando o conhecimento ali, assimilando as reflexões que são ditas pelo Evangelho. E aí a gente vai, né, conversando, né, às vezes, no meu caso, por exemplo, eu falo que eu demoro, porque demora uns 30 minutos, porque eu vou falando, né? Uma hora que ele responder, eu vou cair tudo. Mas deixa eu, né? Mas vou falando, vou conversando na mesa ali, como se tivesse realmente, né? Realmente tem. Aí vai conversando, dialogando, uma hora responde, não está sabendo. Então caiu lá, fez o tudo e responder ele. É porque... Mas é interessante isso. É porque a gente vê o seguinte, as vibrações que nós começamos a criar dentro do nosso lar, elas irradiam ali em torno, né? Então beneficia aquelas pessoas que estão ali também. E todas as vezes que a espiritualidade superior vem aqui para realizar qualquer trabalho, qualquer tarefa, eles vão ficar justamente nesses lares. Eles vão buscar esses lares. Né? Então é importante. Aqueles irmãos que, igualzinho o Douglas colocou, que às vezes nos acompanha, por exemplo, espiritualmente, eles vão estar também sendo beneficiados. Eles vão estar sendo também ajudados. Então a gente vê que os benefícios são inumeráveis.
Não tem como a gente numerar tantos benefícios. A gente estando impresso, a gente vai estar sempre em contato, em comunicação com o plano superior. E é importante porque realmente a gente vê o quanto que isso aí ajuda a gente e as outras pessoas. Né? E é igualzinho você falou, Cláudia, ali a gente vai estar pedindo no Evangelho no Lar para todas as necessidades. Né? A gente vai estar utilizando aquele momento ali para pedir para todas as necessidades. Ele fala o seguinte: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Aí a gente vê a importância. Né? Por que ele se torna uma fortaleza? Por que ele se torna uma fortaleza? Defesa. O que atrai os bons espíritos e afasta os maus? Não é a luz? Não é o bem? Não é? Então, eles não vão interessar por estar ali. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me interessa. Né? Vai embora. Então, o importante é isso, tá vendo? Que se vira uma fortaleza. Olha quanto que a gente mesmo pode se beneficiar. Jesus, ele inicia essa reunião lá na casa de Pedro, mas é para que a gente possa estar fazendo isso também. É um exemplo para a gente, tá? É para a gente ver o seguinte: a casa espírita, a gente vem para receber informação, mas a gente precisa entender que nós caminhamos muito mais lá fora. O campo, a vinha do Senhor é lá fora. É dentro do nosso lar, é na rua. Então, lá fora, a gente também precisa estar nos preparando, estar nos colocando em condição. Tá? Então, é uma forma também da gente estar se fortalecendo ali, né? no grupo, na família. E ele vai falar para nós assim, podemos dizer em outras palavras que é uma reunião familiar de estudo e reflexões dos ensinamentos de Jesus, interpretados à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com o Senhor da vida. Tá? Então é importante aquele momento para nós ali. E aí a gente fala assim, é uma vez por semana, gente. É muito pouco. Né? É 15 minutinhos ali. E muitas das vezes a gente vê que você pergunta assim para as pessoas: você tem rezado? Muito pouco. Você tem rezado? Não. Quando você pergunta para as pessoas, muitas pessoas respondem assim para a gente: você reza? Não. Ai, nem sabe o que fala. A Carlota tá aí. Mas é verdade. Porque a gente tem que entender que o primeiro ato de todo cristão, quando retorna à vida, quando nós despertamos pela manhã, qual que é o primeiro ato de todo cristão? Oi? Muito bem, isso mesmo. O primeiro ato de todo cristão, quando nós retornamos, é a prece. A prece é antes de dormir, mas é antes de levantar também. E a gente pergunta muitas das vezes às pessoas assim: você tem rezado? Ah, muito pouco. Então, assim, a gente tem que aprender a colocar isso na nossa vida, gente. É por isso que é importante no Evangelho lá as crianças, para que elas já vão aprendendo, para que elas já vão acostumando. Ah, não, deixa assim de qualquer maneira. Né? E depois a gente vê que mais tarde as pessoas têm dificuldades. Mas se você, desde pequeno, já criar ali, elas vão estar acostumadas, vão estar aprendendo. Então, é importante que se faça esse trabalho. Ele vai falar para nós aqui o seguinte: o Evangelho lar é também considerado um ato de adoração a Deus, aquilo que nós já falamos, porque não há serviço da fé viva sem a aquiescência e concurso do coração. Tá vendo? A gente sabe que nesse momento ali,
Nós vamos estar deixando de lado as coisas materiais, as coisas do mundo, para estar com Deus. É um momento, né, que nós vamos estar com Ele. E é importante porque é o seguinte, Ele está tão perto da gente, tão próximo da gente, que ao deixarmos de lado as coisas materiais, a gente já passa a entrar em comunicação com Ele. E a gente pode perceber nas vibrações, né? Quem faz o evangelho lá sabe. A gente percebe, não é? Qual as vibrações que nós sentimos ali naquele momento? Quais são as vibrações? O que nós sentimos ali naquele momento? Uma paz, não é? Uma tranquilidade. Nós sentimos, assim, as nossas forças sendo renovadas. Não é verdade? Muitas das vezes a gente está com problema, com dificuldade, e naquele momento ali, é como se a gente tivesse tomado algo que nos aliviasse. Então é para a gente ver o quanto que a gente recebe. E ele fala para nós aqui o seguinte: se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Mas se a ventania nos compele a pausa de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Então, pode às vezes acontecer o seguinte: vão surgir obstáculos. Não costumam surgir alguns obstáculos para que a gente não faça? Costuma às vezes acontecer algumas coisas para realmente nos atrapalhar. Algum aborrecimento, alguma contrariedade. Enfim, é o que ele fala. Pode surgir algumas coisas. Ele vai falar para nós assim, que nós devemos sustentar a luta. Devemos manter firme. Não desanimar. Porque surge justamente obstáculos para ver se a gente para. Né? Surge às vezes algumas coisas para ver se a gente desanima. Porque aí a gente para, certo? E quem vai aplaudir são aqueles que não querem que a gente melhore. Então é importante que a gente enfrente, que a gente persista, mesmo que surjam as dificuldades. Tá certo? Praticando a fraternidade, crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho, aquilo que nós falamos, Jesus fala que onde tiver 2 ou 3 corações reunidos, Ele estará junto de nós. E é o seguinte, tem uma parte que ele fala aqui, vocês receberam aí, e aí explica como fazer o Evangelho, tá? Escolha um dia da semana em que possa, pelo menos, todos da família estar juntos. Se não for possível, escolha um dia da semana, certo? Que possa você estar realizando essa reunião semanalmente. E tire ali o horário, e veja o horário que possa beneficiar a todos. E dentro desse horário, você vai fazer o Evangelho no lar. Aí a duração, aquilo que a gente já falou, pode ser de 15, de 20, 30, não deve passar de 1 hora, tá? O objetivo é reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita, sob assistência de benfeitores espirituais. Ninguém estará sozinho. Poderão participar todas as pessoas, integrantes da família, inclusive as crianças. É importante, tá? Que se inclua as crianças. Muitas das vezes as crianças vão fazer bagunça e tal, mas com o tempo vai melhorando. Deixe. Pega livros infantis, pega brinquedos que elas possam entreter e ficar ali. Mas jamais toque elas, jamais afaste elas. Faz parte.
né? É importante que vai dando uma tarefinha para elas, certo? Peça uma para fazer a prece de início, peça outra para ler, peça outra para fazer a prece final. Se ela não sabe ler, inclua ela de alguma forma, já vai dando um compromissozinho, já vai dando ela alguma coisa, que é importante. Porque assim ela vai aprendendo. Faz igual você fala, a prece inicial, faz a leitura, o comentário ali do Evangelho, com a participação de todos. Pode enriquecer com o Pão Nosso, Fonte Viva, alguma obra do Chico você possa estar. E depois faz a prece de encerramento, né? Aí a gente pode orar pelos que não puderam estar ali, parentes, amigos, vizinhos, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão presos, enfim, você pode incluir nas preces ali todas as necessidades. Recomendada a leitura do Evangelho, ou, nós já falamos, se você não tiver o Evangelho, pode utilizar a Bíblia, utilize no Novo Testamento, quem não tem a Bíblia, quem não tem o Evangelho, usa a Bíblia. O Novo Testamento é as passagens de Jesus, pelos evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. Ali estão toda a informação também que a gente precisa. Tá? Não há necessidade de manifestações de espíritos, porque a reunião não é para essa finalidade. Pode fazer a frutificação das águas. E se por acaso aparecer alguma visita, o que se faz? Se aparecer uma visita. Oi? Convida para participar, ué. Mas é isso aí. Não deve deixar de fazer. Convide. Se a pessoa fala assim, não, então aguarda um pouco aí, a gente vai fazer. Certo? Se porventura acontecer que a família viajar, como que faz? Vai viajar e eles vão atrás do dia marcado. Não é? O importante é o dia e o horário, né? Eles vão, naquela hora do dia marcado, eles estão ali. Eles vêm. Não é que eles trabalham muito, chegam lá, porque ele já vai embora para trabalhar também. Não é? Eles trabalham muito. Então, se por acaso ocorrer o fato de que forem viajar e não tiver quem faça o Evangelho lá, comunique aos guias, mentores, que não estarão naquele dia ali, certo? Porque eles vêm. Então, a gente precisa também entender isso, né? Se não tiver ninguém, avise eles antes. Se aparecer visita, não deixe de fazer, não. Convida a visita para participar. Não precisa ter vergonha, não, gente. Né? Vamos fazer o Evangelho lá. A disciplina do horário é muito importante, isso aí, né? Do dia e do horário, principalmente do horário, né? Sim. Porque às vezes dá alguma coisa que gosta de fazer lá é para fazer o Evangelho, né? Sim. Já dá no futebol lá apertado, 15 dias depois vai fazer o Evangelho. Não é? Aí o seu time perde, ainda vai ficar com dois aborrecimentos. Não é? Aí não vai valer a pena. Mas sempre vale a pena o Evangelho. O Evangelho sempre vale a pena. Então, assim, justamente, né? A gente tem que ter muita atenção com isso. Entender, gente, que uma vez por semana é pouco tempo, né? Que a gente tira ali. A gente gasta tanto tempo, já falamos isso aqui, com coisas inúteis, com coisas que não têm conteúdo. Não é mesmo? Eu não tenho nada contra, mas às vezes a pessoa perde tempo com o Big Brother da vida. Uma coisa que não tem, assim. Deixa pra lá. Oi? Só esse pouquinho. E uma coisa interessante, Carlota, que a senhora falou e é verdade. A gente exige tanto de Deus, não é? A gente faz troca, barganha com Deus, não é? E é interessante porque Ele já deu tudo que cada um precisa. Falta cada um fazer a sua parte, seu esforço, sua vontade. E será que nós temos
caminhado dentro daquilo que Ele nos propôs, caminhar aqui pela terra? Será que nós temos dado ouvido àquilo que Ele nos pede? Então, assim, a nossa condição não é de pedir nem de exigir nada. A nossa condição é de agradecer por tudo, mais nada. E nós procurar obedecer. Porque, na realidade, a gente olhar para trás, né, porque às vezes a pessoa reclama, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver situações piores do que a nossa. Muito pior. Vocês queriam estar lá na faixa de Gaza? Quem queria estar lá na faixa de Gaza? Ninguém. Olha os nossos irmãos como estão lá. É triste. Sabe? A gente é porque não está lá. Porque se a gente estivesse lá, a gente ia ver. Mas a gente põe no lugar deles. E aí a gente vê onde é que a gente mora, num paraíso. A gente não pode reclamar. Então o tempo que a gente tira para Deus é muito pouco. É muito pouco. Então a gente tem que aprender a reclamar menos, agradecer mais e aproveitar melhor a nossa oportunidade, o nosso tempo. Dedicar. Então, que a gente possa aproveitar aí a oportunidade que Ele nos dá. Tá? E é um dos recursos que a gente tem. Porque quem ensinou a fazer o culto do Evangelho lá foi Jesus. Ele estava na casa de Pedro e ele sentado na mesa e vendo a conversação lá, não era uma conversação muito agradável. E aí ele falou com o Pedro, foi conversando com o Pedro, falou com o Pedro, então vamos acender aqui, na mesa onde você recebe o pão de cada dia, o Evangelho no lar. Então é importante que a gente crie isso no nosso lar. Tá? E só para a gente, então, tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida aí com relação a como fazer? Né? Tranquilo? Aí eu vou ler um poema aqui da Irene Pinto, que é Jesus em Casa. Isso está no livro Luz no Lar. Ela fala o seguinte: o culto do mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerência, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece à cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene Pinto, Jesus em Casa. Então, meus irmãos, era isso aí que a gente gostaria de falar, que é um dos grandes recursos que a gente tem nas nossas mãos que a gente pode utilizar. Criar dentro do nosso lar essa paz, essa luz, onde a gente possa estar trazendo Jesus para dentro do nosso lar. Ele vai estar sempre presente ali, tá bom? Que Jesus possa nos abençoar e agradeço aos irmãos aí pela ajuda aí e pela paciência também.